Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na Madison High School, situada em um subúrbio tranquilo do centro-oeste americano, os dias seguiam um ritmo calmo e quase monótono. A escola aparentemente comum era conhecida por seus professores e alunos exigentes, que oscilavam entre a mediocridade e a promessa. Entre esses professores, Robert Hastings era uma figura-chave. Alto austero, com o rosto frequentemente oculto por óculos de armação escura, ele personificava o rigor acadêmico. Sua paixão pela matemática pura era quase palpável, e seu ensino rigoroso e metódico não deixava espaço para fraqueza ou improvisação. Hastings acreditava firmemente que a inteligência era uma luz brilhante, visível a todos desde o primeiro momento. Para ele, os verdadeiros gênios eram aqueles que brilhavam naturalmente sem esforço aparente. Ele tinha pouca paciência com alunos que não se encaixavam nesse padrão, com aqueles que se atrapalhavam, duvidavam ou avançavam timidamente. Segundo ele, somente aqueles com uma centelha evidente poderiam aspirar a alcançar o topo. Em meio a essa mentalidade dura e implacável estava Emily Turner. Aos 16 anos, Emily estava longe de ser uma estrela brilhante na constelação da turma. Pequena, com cabelos castanho claros sempre um pouco emaranhados, ela frequentemente tinha um olhar perdido, como se estivesse vagando em um mundo interior que ninguém podia ver. Seu andar era hesitante, sua expressão às vezes um pouco distraída, como se ela vivesse mais em seus pensamentos do que na realidade ao seu redor. Os outros alunos frequentemente a consideravam uma simplória, um termo proferido em voz baixa com uma mistura de indiferença e escárnio. Suas notas em matemática, embora decentes, nunca estavam acima da média, o que parecia confirmar seu julgamento. Robert Hastings não conseguia deixar de vê-la como um enigma perturbador. Como uma aluna tão discreta podia às vezes fazer perguntas pertinentes ou expressar intuições precisas? Ele afastou esses pensamentos, convencido de que tudo era apenas acaso ou um esforço passageiro. Para ele, Emily personificava a aluna que jamais estaria entre os brilhantes, aqueles raros que ele aprenderá a identificar de relance. Numa manhã de segunda-feira, como tantas outras, a aula de matemática estava mergulhada num silêncio estudioso. Hastings escrevia uma série de problemas complexos no quadro, com a caligrafia nítida e angular que reservava para exercícios avançados. Seus gestos eram precisos, seu olhar penetrante perscrutava a sala, avaliando as reações dos alunos. Então ele virou lentamente a cabeça para Emily, com um sorriso irônico, quase zombeteiro. "Emily, por que você não vem resolver esse problema?", disse ele, fingindo uma gentileza quase sarcástica. "É um exercício simples, tenho certeza de que você consegue." Um murmúrio percorreu a turma. Alguns alunos trocaram olhares de dúvida, outros sorriram ironicamente. Emily sentiu todos os olhares sobre ela e seu coração disparou. Ela estava com medo, sim, mas era um tipo diferente de medo, quase elétrico. Um medo misturado a uma determinação que ela raramente ousara expressar. Ela se levantou lentamente, cada passo pesado, como se o peso do olhar de todos a estivesse pressionando. À sua frente, no quadro negro, estava o problema. Um clássico talvez, mas sofisticado. Um quebra-cabeça que combinava sequências numéricas, probabilidades integrais, um desafio reservado aos alunos mais avançados. Aqueles que já haviam provado seu valor. O giz em sua mão parecia estranhamente pesado, mas ela sabia que desta vez era o seu momento. Emily respirou fundo, encarando o quadro negro. Sua mão tremia levemente, mas em sua mente tudo estava cristalino. Ela não estava mais em uma sala de aula, cercada por olhares zombeteiros. Estava em seu próprio mundo. Um mundo silencioso, ordenado e infinito. Um mundo de números, estruturas, abstrações puras. Para ela, a matemática não era uma série de exercícios acadêmicos. Era um refúgio, uma forma de poesia lógica. Uma maneira de falar sem ter que se explicar, porque em sua vida, ele raramente teve espaço para se expressar. No fundo, uma tempestade se formava. Ela se lembrou das noites passadas sozinha na pequena biblioteca municipal, decifrando os livros velhos e empoeirados que ninguém tocava. Relembrou as páginas anotadas de seu caderno secreto, onde teoremas, conjecturas e insights brilhantes se entrelaçavam. Ela havia escondido tudo isso, não por vergonha, mas por instinto de sobrevivência. Em um mundo onde era constantemente subestimada, era melhor permanecer em silêncio e observar. Então ela finalmente ergueu o giz. Seu gesto era calmo, mas preciso. Os primeiros símbolos tomaram forma, metódicos. Ela não usou os caminhos usuais que uma professora como Hastings esperaria. Não, ela pensava diferente. Traduziu o problema complexo para uma estrutura funcional,
introduzindo uma variável auxiliar que a maioria dos alunos, e até mesmo alguns professores, não pensaria em usar. Lembrou-se de uma passagem obscura de um livro sobre lógica matemática de Julia Robson, uma pioneira que quase ninguém na Madison High conhecia. Esse conhecimento marginal, adquirido nas sombras, agora se tornava luz. A turma inteira ficou paralisada. A conversa silenciara, as risadinhas haviam desaparecido. Um silêncio denso, quase sagrado, se instalara. Apenas o chiado constante do giz no quadro ecoava pela sala. Os alunos se entreolharam, perplexos. Alguns franziram a testa incompreendidos. Outros observavam com um respeito renovado, nascido do simples fato. Emily não era quem eles pensavam que fosse. E Robert Hastings parou. Ele seguiu as linhas que apareciam no quadro, e quanto mais elas se estendiam, mais rápido seu coração batia. Seu cérebro treinado lutava para acompanhar a lógica fluida e flexível de Emily. Ela estava indo longe demais, rápido demais. O que ela estava fazendo era de outro nível. De repente ele reconheceu a transformação ousada, o salto conceitual, a elegância do método. Achou que estava sonhando. Espere. O que exatamente você está fazendo? Ele gaguejou, com a voz rouca e embargada pela descrença. Emily virou-se lentamente para ele, ainda segurando o giz. Ela não levantou a voz. Explicou cada escolha, cada transformação, passo a passo, como se fosse óbvio. Suas palavras eram calmas, serenas, quase imparciais. Ela estava em seu elemento. Enquanto falava, o quadro se encheu de demonstrações, anotações precisas e, finalmente, uma conclusão tão simples quanto deslumbrante. A última linha do seu cálculo surgiu como uma verdade implacável. Uma demonstração perfeita, clara e irrefutável. Um arrepio percorreu a sala. O professor Hastings ficou paralisado. Seus olhos, normalmente frios e duros, agora estavam arregalados de espanto. Ele nunca vira uma aluna, muito menos Emily, lidar com matemática com tanta maturidade, tanta profundidade. Sua boca se abriu, depois se fechou, incapaz de pronunciar uma palavra por alguns segundos. Emily, murmurou ele finalmente. Você acabou de resolver um problema que vai além do ensino médio. Até meus ex-alunos do curso preparatório teriam hesitado. É notável. Mas por que você nunca nos mostrou esse talento? A garota hesitou por um momento. Então, olhou para baixo, como se temesse que sua resposta fosse simples demais para ser ouvida. Porque ninguém nunca me pediu, respondeu ela suavemente. Eu aprendi sozinha. Em casa não havia professor, apenas livros que ninguém lê numa escola como a nossa. Eu só queria uma chance. Um dia, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Robert sentiu algo se partir dentro de si. Uma certeza, talvez. Ou orgulho equivocado. Lembrou-se de todas as vezes em que ignorara Emily, julgando-a sem tentar entendê-la. Pensara ver inteligência no barulho, na arrogância dos melhores da turma, nas explosões visíveis, e desprezar o silêncio, a aparente lentidão, a humildade. Hastings desviou o olhar brevemente. Sentiu uma queimação familiar, vergonha. À sua frente a turma permaneceu em silêncio. Ninguém riu, ninguém sussurrou. Todos compreenderam que algo raro acabará de acontecer. Emily Turner, a garota invisível, acabará de se impor pela força de sua mente. Ela não havia apenas resolvido um problema. Ela havia demolido preconceitos, derrubado certezas, aberto uma brecha na maneira como as pessoas a viam, e talvez a si mesmas também. Nas semanas que se seguiram a esse evento memorável, a dinâmica entre Emily Turner e o professor Robert Hastings mudou drasticamente. Hastings, profundamente abalado pela revelação do gênio discreto de Emily, começou a reconsiderar seu papel como professor. Ele, que sempre se considerará um juiz imparcial de inteligência, descobriu que havia deixado passar uma rara genialidade simplesmente por não ter aprendido a reconhecê-la. Todos os dias depois das aulas, Emily permanecia na sala de aula, não mais por obrigação, mas por paixão. Hastings lhe passava problemas de Olimpíadas internacionais, trechos de publicações acadêmicas e artigos sobre teoria dos números e topologia. Emily os absorvia como os outros leem romances. Ela não copiava métodos, ela os entendia, os desconstruía e os reformulava à sua maneira. Fazia perguntas incisivas, às vezes desconcertantes, que até forçavam Hastings a recorrer a seus antigos livros didáticos ou a buscar conselhos de seus colegas na universidade local. Mas acima de tudo, ela se abriu. Emily, que até então passará despercebida pelos corredores da Madison High School, aos poucos se impunha. Não precisava falar alto. Seu olhar tornou-se mais direto, sua voz mais segura. Não era arrogância que crescia dentro dela, mas uma confiança serena, construída sobre bases sólidas.
Ela entendia que tinha o direito de existir plenamente, intelectualmente, humanamente. Ela não era mais aquela que é esquecida, mas sim aquela que é ouvida porque tinha algo a dizer. Incentivada por Hastings, ela participou de várias competições regionais. A princípio, cautelosamente, quase na ponta dos pés. Depois, à medida que vencia, foi ganhando orgulho. Venceu alunos de prestigiosas escolas particulares, filhos de professores e pesquisadores. Mas não era a glória que a atraía. O que ela amava era o desafio, a abstração, o fluxo vertiginoso de ideias. Adorava as horas gastas contemplando um problema insolúvel, compreendendo gradualmente suas falhas até que a chave fosse revelada. Enquanto isso, Robert Hastings também passava por uma transformação silenciosa. Começou a ensinar de forma diferente. Não olhava mais para os alunos com os mesmos olhos. Fazia perguntas abertas. Deixava mais espaço para hesitações e abordagens inusitadas. Identificava outros alunos tímidos ou desajeitados e, em vez de repreendê-los, simplesmente perguntava: explique-me como você vê o problema. Foi uma revolução em sua própria maneira de pensar. Um ano depois, Emily se tornou finalista no prestigioso concurso Prêmio Clark, um prêmio nacional de matemática concedido a jovens mentes excepcionais. A competição foi acirrada, mas Emily se destacou não apenas pela qualidade de suas respostas, mas principalmente pela originalidade de seu raciocínio. Um jurado disse que ela pensava como uma pesquisadora de 40 anos presa no corpo de uma estudante de ensino médio de 17 anos. Na cerimônia em Boston, realizada em um grande anfiteatro universitário, Emily subiu ao palco com um vestido simples, cabelos presos e um olhar sereno. Na plateia, seus pais, discretos e comovidos, deram as mãos. E entre os convidados de honra, Robert Hastings foi convidado para discursar. Ele se levantou lentamente com o microfone na mão e olhou ao redor da sala por um longo momento antes de falar. Há um ano, fui confrontado com uma verdade que há muito me recusava a ver, disse ele com voz grave. Acreditei, durante toda a minha carreira, que a inteligência era uma luz visível a olho nu, que os alunos mais brilhantes eram aqueles que se destacavam naturalmente. Aprendi, graças a Emily Turner, que alguns tesouros se escondem no silêncio, que às vezes é preciso cavar por muito tempo para descobrir uma pepita. Emily não me impressionou apenas. Ela me transformou. Sua coragem, sua paciência, sua curiosidade sem limites são uma lição de vida. Hoje tenho orgulho. Orgulho de ter sido seu professor. Mas, acima de tudo, honrado de ter sido seu aluno, à minha maneira. A plateia se levantou, aplaudindo calorosamente. Emily sorriu, com os olhos ligeiramente marejados. Olhou para Robert Hastings e depois para os pais. Pensou em quão longe havia chegado. Naquela manhã gelada, meses antes, quando pegara o giz sem acreditar, com o coração batendo forte em um silêncio zombeteiro. E agora lá estava ela. Reconhecida, respeitada, admirada. Naquele dia, Emily percebeu que a verdadeira genialidade não se resume a resolver equações, mas sim a acreditar em si mesma quando ninguém mais acredita. Ela sabia agora que nunca mais seria invisível. E em seu coração, uma nova equação acabava de ser resolvida, o do seu lugar no mundo.